Fala mestre, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre as rotas dinâmicas no Expo. A gente vai aplicar aqui o conceito, vai ver alguns exemplos e algumas formas diferentes de estar fazendo essa navegação, de fazer o uso dessas rotas dinâmicas, tá certo? Então antes da gente ir pro vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe o like aí no vídeo e também clique no sininho para o YouTube te manter atualizado aí dos nossos conteúdos e também siga a Mestre, né? Os links das nossas redes sociais estarão todos aí na descrição para você acompanhar tudo que a gente vem produzindo, tá certo? Então meu nome é Janza, sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos embora lá para mais um conteúdo. Então eu tô aqui no VS Code, eu fiz algumas alterações, né, baseado na aula passada, que a gente estava vendo aqui os jeitos diferentes de navegar, né, que a gente viu que o router, a gente fazia a navegação usando o router, que seria basicamente uma instância, né, do navegador, e a gente consegue através dele fazer aqui um router.push, né, e o nome da rota que a gente quer, que a gente está querendo navegar, e ele vai fazer isso pra gente, tá? Então a gente vai fazer o uso disso aqui hoje nessa aula para a gente entender melhor essa questão aí das rotas dinâmicas, tá? Então qual que é a ideia por trás das rotas dinâmicas? Se a gente parar para estudar aqui, para entender melhor a estrutura que a gente vai começar a criar para as nossas aplicações, né, as estruturas de navegação, a gente vai começar a criar várias rotas e dar nome para essas rotas, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse cart aqui, nesse arquivo TSX chamado cart, que é uma rota, né, que eu vou acessar ela através de /orders, né, /cart. Então se eu fizer aqui um router.push, né, para /order, né, vamos para o payment, /payment, porque no order, no vídeo anterior, a gente fez alguma lógica aqui de... Na verdade não, né? É no about que a gente fez uma lógica aqui com timeout, tá? Pode ser para order. /order /cart, tá? O carrinho aí de compras. Então se eu clicar aqui agora em sobre, né? Eu adicionei um botão, né? E esse botão, quando eu pressiono, ele chama a função que eu estou criando aqui, que vai disparar a navegação, tá? Bem simples. Então quando eu clico em sobre, que o título do botão ficou errado, né? O título do botão tá sobre, que é o antigo. Ele tá falando aqui que a rota não pôde ser encontrada, que não é /order, né? /orders com S no final. Então aqui a gente pode clicar nesse go back, tá? Essa questão da rota não encontrada, a gente vai fazer uma aula só falando sobre isso, tá? Pra gente aprender melhor como tratar isso. Mas por enquanto vamos usar aqui, né? Se eu clicar aqui em go back, ele vai voltar. Eu posso clicar em sobre e aqui ele carregou o carrinho de compras, certo? Então, com esse carrinho de compras carregado, né, com essa estrutura que a gente criou para fazer a navegação, a gente só consegue fazer a navegação para rotas com o nome exato que a gente definiu, tá? Então, qualquer outra coisa que eu for tentar navegar, qualquer outra rota que eu for tentar navegar e o nome estiver errado, eu não vou conseguir fazer essa navegação. Tá? E aí entra essa ideia das rotas dinâmicas, que na verdade não é realmente para resolver esse problema, tá? Não que isso seja um problema, mas é uma forma de funcionamento. E na rota dinâmica, ela vai me ter o nome da rota, né? Essa última parte aqui do URL, né? Que seria aqui o /cart, isso aqui vai poder ser dinâmico. Tá? Eu vou conseguir definir nomes diferentes. E dentro da tela que está relacionada com essa rota, eu vou conseguir buscar essas informações, tá? Então, por exemplo, né, vamos aqui, nós temos ordens, nós temos o carrinho de compra, eu vou criar aqui um novo diretório, que eu vou chamar isso aqui de list, tá? E aqui dentro, eu vou criar um novo arquivo, que seria o id.tsx, certo? Então eu vou copiar aqui o cart, vou colar aqui no id, eu vou mudar o nome aqui da componente, né, para order id, por exemplo, ou só order, né? Pode ser order id, não tem problema. E aqui o texto eu vou definir que isso aqui seria as informações de no caso aqui é um pedido, né? Traduzindo order seria um pedido aí, ou compras, né? Informações de uma compra, melhor.
Tá? Então, com isso aqui agora, eu consigo vir aqui no meu botão, eu vou renomear para navegar, certo? E quando eu clicar nele, eu vou ir para orders/list, certo? /id. Se eu salvo isso aqui no emulador, eu vou voltar, né? Eu fiz um push. Lembra? Na aula passada eu expliquei navegar a diferença do push e do replace. Então agora, clicando em navegar, eu vim aqui, né, para informações de uma compra, que foi essa tela que eu criei. Só que aí vem a pergunta, né? Pô, que compra é? Né? E aí que vem essa rota dinâmica, ela ajuda a gente nisso. E vai ajudar principalmente quando a gente está, por exemplo, trabalhando com Deep Link, né? Ou alguma coisa do tipo. Porque na verdade isso pode se tornar um padrão dentro do projeto. A gente pode definir, né, estruturas, padrões na verdade de desenvolvimento para sempre que a gente for criar uma tela, a gente pensar dessa forma. Porque isso aqui é a mesma ideia do Route Parameters, né? Do Search Parameters que a gente tem na web, tá? Então é muito parecido e na verdade é igual. Não é igual, né? Vamos manter aqui o muito parecido. Então beleza, eu vou navegar aqui para a order e aí eu me faço a pergunta, né? Pô, que pedido é esse? Que compra é essa que eu quero ver essas informações? E eu poderia, por exemplo, aqui eu já vou mostrar várias formas de fazer a mesma coisa, né? Aqui quando eu vou navegar, eu estou fazendo aqui um router.push, né? Que aqui ao invés de passar uma string, eu posso passar um objeto. Eu vou deixar isso aqui comentado. Eu vou fazer aqui router.push. Eu posso passar esse objeto. E aqui, ó, eu tenho o path name, que seria, né, para que rota que eu quero ir. Que é essa string aqui que eu defini. E o segundo parâmetro seria os parâmetros, né? Então aqui, ó, parameters, eu tô fazendo errado, né? Vem para cá, aqui. Aqui eu preciso da vírgula, path name e params. Aqui em params eu posso passar, por exemplo, o objeto com ID 123, certo? E aqui quando eu faço isso, eu vou conseguir navegar para a rota, né? Para essa rota e eu vou enviar esses parâmetros, que aqui podem ser vários parâmetros, tá? Então se eu vier aqui na minha tela, né? Na rota que eu estou, na componente que eu estou navegando para, né? Eu estou navegando para order ID. Então esse Dynamic Routes ele ajudaria nesse caso, onde a gente estaria fazendo uma navegação entre aspas externa e eu quero apontar, eu quero enviar um certo parâmetro para alguma tela específica da minha aplicação. Isso está muito relacionado com Deep Link. Caso você nunca tenha ouvido falar, eu recomendo que você dê uma pesquisada aí sobre, para estar entendendo melhor, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero navegar para a minha tela, /orders, /list, e ao invés de eu passar aqui o /id, eu já vou escrever aqui que ID que é dessa minha compra, né, desse meu pedido. Então, se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, esse 1, 2, 3, 4, 5 eu quero acessar ele aqui dentro desse params, tá certo? Então, se eu salvar isso aqui agora e eu tentar navegar para essa rota, se eu salvar isso aqui agora e tentar navegar para essa rota, ele vai dar esse problema aqui, né, de unmatched route, né, que a rota não existe, né? Eu não criei nenhum arquivo aqui com o nome 12345 para ele navegar para essa componente. E aí, para a gente fazer que esse nome dessa rota fique dinâmico, eu posso renomear o arquivo, tá? Então, esse arquivo aqui, ao invés dele chamar ID, né, eu vou colocar chaves por volta dele. Aqui, ó, chaves abrindo e fechando. Certo? Então, abre e fecha o chaves, coloco esse ID aqui, esse nome pode ser qualquer coisa, .tsx. Aqui eu vou salvar, né? Salvar esse novo arquivo, né? Com esse novo nome. E agora, se eu salvo, como eu já salvei tudo, né? Eu vou voltar e vou navegar de novo para essa rota. Aqui ele não encontrou de novo a rota, eu vou recarregar o aplicativo para ele recriar essas rotas. E agora, clicando em navegar, eu vim para a mesma componente, né, para a mesma rota. E aqui a gente teve um problema porque ele está falando que o ID é 123, tá? O ID 123 foi o que eu enviei aqui como params na hora que eu fiz a navegação aqui por dentro do Expo. Mas
é porque tá com o mesmo nome, tá? ID aqui no nome do arquivo e ID no params que eu tô enviando aqui no router, né? Quando eu faço o push. Então, esse ID aqui do router, eu vou botar um underline aqui na frente e vou fazer a navegação de novo. E olha lá, ó, nós temos os dois IDs agora. O ID 123 e o outro ID, que é 12345, que é o que estava na rota. Tá? Então, agora dessa forma, né, quando a gente fazer lá a nossa aula sobre Dynamic não, sobre Deep Link, a gente vai ver isso aqui funcionando. Que é basicamente eu enviar um link para alguma pessoa que tem o aplicativo instalado, né, para algum usuário do meu aplicativo, e quando esse usuário clicar nesse link, ele vai ser navegado direto para o meu aplicativo, direto para essa tela aqui que eu estou mexendo, com esse parâmetro que eu enviei de forma ali que me faz sentido, né? Então eu posso criar lógica em cima disso e processar essas informações que chegarão via Deep Link no meu aplicativo, tá certo? Então é esse que é o conceito das rotas dinâmicas, tá? Eu posso passar qualquer coisa aqui. Então, se eu passar, sei lá, ao invés de 1, 2, 3, eu vou passar o famoso full, né? Ou, sei lá, o mestres, né? Orders /list /mestres, né? Eu vou voltar aqui, navegar de novo. E olha lá, o ID está sendo mestres, tá? Então, tudo que vier depois do /list, né? Vai cair nessa rota que eu criei. Nessa rota dinâmica, tá certo? Então, para essa aula, vai ser isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.